Olá, boas-vindas a esta nossa conversa focada em conhecimento. Olá. Hoje, a gente vai examinar um aspecto fundamental do tratamento de dados. Vamos usar como referência o material da temporada 8, que foi preparado pelo professor Vanderlei Carreira, o Vank. Isso. A nossa missão aqui é entender como os dados se distribuem, sabe? Como eles se espalham, ou seja, as medidas de dispersão. A ideia é ir além do valor médio. Exato. Muitas vezes, a média, assim, sozinha pode até nos induzir a erro. Pensa só. Imagina dois processos, tá? Com a mesmíssima média de produção. Só que um entrega resultados muito consistentes, sempre ali pertinho, e o outro varia enormemente. A média não conta essa história toda, né? Verdade. Não mesmo. Entender a variabilidade, o quão dispersos os dados estão, é vital. Pensa na engenharia, no controle de qualidade, na saúde, em marketing. Sim. Praticamente em qualquer cenário onde a gente toma decisão com base em dados, né? A gente está falando sobre consistência, sobre previsibilidade, sobre a confiabilidade de um processo, de um fenômeno. Certo, certo. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Se a gente tem um conjunto de números, tipo medições, como é que a gente sabe se eles estão todos meio grudados uns nos outros ou se estão mais espalhados? Uma primeira ideia talvez seja olhar a distância de cada um deles para a média, não é? Perfeito. Essa distância individual é o desvio. Só que aí surge um probleminha, sabe? Qual? Alguns desses desvios vão ser positivos, né? Valores acima da média. E outros negativos, abaixo da média. Certo. Se a gente simplesmente somar todos eles, os valores positivos e negativos, eles meio que se cancelam. O resultado final dessa soma é sempre zero. Sempre. Não importa quão espalhados os dados estejam. Ah, entendi. A soma dá zero e a gente perde a informação do espalhamento. Exato. Ou seja, a soma direta dos desvios não ajuda a medir a dispersão geral. Tá. Então, qual é a solução para medir essa magnitude do afastamento em relação à média, sem que o sinal de mais e o de menos se cancelem? Bem, a estratégia mais comum e bem inteligente, na verdade, é tratar todos os desvios como se fossem positivos, em termos de magnitude. E a forma matemática padrão para fazer isso é elevar cada desvio ao quadrado. Ao quadrado. Isso. Um número negativo ao quadrado fica positivo, certo? E um positivo continua positivo. Assim a gente garante que todos contribuem para a medida de dispersão. Ok. Depois de calcular todos esses desvios quadrados, a gente tira uma espécie de média deles. Essa medida é a variância. A gente costuma simbolizar por S ao quadrado. S ao quadrado, variância. Isso. Dá para pensar nela como a média das distâncias quadradas de cada ponto até a média do conjunto. Faz sentido elevar ao quadrado para tirar o problema do cancelamento. Mas isso não cria outro pequeno desafio? Como assim? Pensa bem. Se a gente estava medindo, sei lá, temperatura em graus Celsius, C, ao elevar os desvios ao quadrado, a variância que sai, ela estaria em graus Celsius ao quadrado? C ao quadrado? Exatamente. Isso parece um pouco estranho de interpretar, né? Meio fora da nossa escala original. Exatamente, essa é a questão. A variância é uma medida poderosa da dispersão, sim, mas essa unidade ao quadrado, tipo C ao quadrado ou, sei lá, metros quadrados, dificulta um pouco a interpretação intuitiva. E como a gente resolve isso? Para contornar isso e obter uma medida de dispersão que esteja na mesma unidade original dos nossos dados, o que facilita muito a comparação direta com a média, com os valores individuais, a gente simplesmente calcula a raiz quadrada da variância. Ah, raiz quadrada. E aí a gente chega na medida mais famosa e mais usada, o desvio padrão. Símbolo S. S, desvio padrão. Ele nos dá um valor que representa de forma bem simplificada o afastamento típico ou a dispersão média dos dados em relação à média do conjunto. E o mais importante, na unidade original, graus Celsius, metros, o que for. Ah, ótimo. Isso sim parece bem mais prático para entender e usar no dia a dia, né? Com certeza.
O material do professor Vanck traz um exemplo interessante com temperaturas. Acho que pode ajudar a visualizar isso. São 2 amostras de medições, olha só. Vamos ver. Amostra 1, 34,8 graus Celsius, 35,0 graus Celsius, 35,6 graus Celsius, 36,0 graus Celsius, 36,4 graus Celsius, 37,0 graus Celsius, 37,2 graus Celsius. E a amostra 2, 34,8 graus Celsius, 35,2 graus Celsius, 35,6 graus Celsius, 36 graus Celsius, 36,4 graus Celsius, 36,8 graus Celsius, 37,2 graus Celsius. Certo. O curioso é que, para as 2 amostras, a média é exatamente a mesma, 36 graus Celsius. Mesma média. E a amplitude total, sabe, a diferença entre o maior e o menor valor, também é igual, 2,4 graus Celsius. Mas só de olhar parece que os dados na segunda amostra estão mais juntinhos da média, não acha? Precisamente. A média e a amplitude, sozinhas, elas não capturam essa diferença na distribuição interna dos dados. É aí que o desvio padrão se revela. E quanto deu o cálculo para elas? Calculando para essas amostras. Na amostra 1, o desvio padrão, o S, é de aproximadamente 0,93 graus Celsius. 0,93. Ok. E na amostra 2, o desvio padrão S é de aproximadamente 0,86 graus Celsius. 0,86. Um pouco menor. Um pouquinho menor. Ok, 0,93 contra 0,86. São valores próximos, mas a amostra 2 tem um desvio padrão menor. O que essa diferença realmente nos diz sobre esses conjuntos de temperatura? Qual a implicação prática disso? Então, essa diferença, mesmo parecendo pequena, ela carrega um significado importante. O desvio padrão menor na amostra 2, o 0,86 graus Celsius, confirma a nossa intuição visual. Ah, tá. Os valores de temperatura nesse conjunto estão, em média, mais concentrados, mais próximos da média de 36 graus Celsius. Existe menos variabilidade, o que significa maior consistência. Consistência. Em termos mais técnicos, a gente diz que há maior repetitividade nos dados da amostra 2. Já a amostra 1, com um desvio padrão um pouquinho maior, 0,93 graus Celsius, tem seus dados um pouco mais espalhados. Entendi. Pensa nisso aplicado a um processo, né? Se essas fossem medições de uma característica importante de um produto saindo de uma linha de produção. A amostra 2 representaria um processo mais estável, mais previsível. Entendi. Então, um desvio padrão menor aponta para dados mais agrupados, mais consistentes. Isso parece ser algo bom na maioria dos casos, né? Como no controle de qualidade que você mencionou. Frequentemente, sim. No controle de qualidade industrial, por exemplo, um baixo desvio padrão nas dimensões de uma peça é sinal de um processo robusto, confiável. Certo. Já um desvio padrão alto pode indicar instabilidade, talvez uma máquina desregulada, matéria-prima inconsistente, alerta para a necessidade de investigar, sabe? Faz sentido. Na área da saúde, imagina testar um novo medicamento. Se o tempo de resposta dos pacientes tiver um baixo desvio padrão, isso sugere que o efeito do remédio é mais previsível entre as pessoas. Ah, interessante. Em marketing, se as notas de satisfação de clientes sobre um serviço têm baixa dispersão, isso pode indicar uma percepção bem consolidada, seja ela boa ou ruim, né? A questão é a uniformidade da resposta. Perfeito. Então a mensagem central que fica é: menor desvio padrão igual menor variabilidade igual mais consistência e repetitividade. Exato. E o inverso também vale. Maior desvio padrão igual maior variabilidade igual menos consistência e repetitividade. Isso parece fechar bem a ideia, não? Fecha sim. É uma regra geral muito útil. Tá. Seguindo essa linha de raciocínio sobre como medir a dispersão, o material do professor Vanck também faz uma distinção importante. Ele fala sobre calcular isso para uma amostra de dados versus calcular para a população inteira. Qual a diferença e por que ela importa? Ótimo ponto. É uma distinção conceitual essencial mesmo. Primeiro, o que são, né? População é o universo completo de todos os itens que nos interessam. O todo. O todo.
Por exemplo, todas as peças produzidas num turno, ou todos os estudantes de uma universidade. A amostra é um subconjunto que a gente seleciona dessa população para análise. Uma parte. Uma parte, porque geralmente é impraticável ou até impossível medir a população inteira. A gente pega, sei lá, 100 peças da produção ou entrevista 500 estudantes. A ideia é usar a informação da amostra para inferir características da população. Ok. E como essa diferença entre amostra e população afeta o cálculo da variância e do desvio padrão? Tem fórmula diferente? Aqui entra um detalhe interessante na fórmula quando a gente está trabalhando com uma amostra. Ao calcular a variância amostral, S ao quadrado, em vez de dividir a soma dos desvios quadrados pelo número total de dados na amostra, que a gente chama de N, Sim, o N. a gente divide por um número ligeiramente menor, N-1. N-1. Dividir por um número menor, por quê? Parece contraintuitivo diminuir o divisor, não? Vai aumentar o resultado. Pode parecer, mas tem uma boa razão estatística para isso. É conhecida como correção de Bessel, mas de forma simplificada pensa assim. Imagina que você pega uma amostra pequena. Tá. É mais provável que os dados da sua amostra estejam meio que, por acaso, um pouco mais próximos entre si do que os dados da população inteira estariam, concorda? Acho que sim. Numa amostra pequena, é mais fácil pegar valores parecidos. Isso. Ou seja, a variância calculada diretamente da amostra, se a gente dividisse são por N, ela tenderia a ser um pouquinho menor. Ela tenderia a subestimar a variância real que existe lá na população. Ah, entendi. A variância da amostra seria otimista demais. Exato. Ao dividir por N-1, que é um número menor, o resultado da variância e, consequentemente, do desvio padrão fica ligeiramente maior. Essa pequena inflada no valor compensa aquela tendência de subestimação. Certo. E isso nos dá uma estimativa mais honesta, vamos dizer assim, ou não viesada, da variabilidade que realmente existe na população, especialmente quando a gente tem amostras pequenas. Entendi. Faz sentido. E na prática, né? Quase tudo que a gente mede em experimentos, controle de processos, pesquisas, são amostras. Por isso, usamos quase sempre as fórmulas amostrais, com S ao quadrado e S, que incluem essa divisão por N-1. Entendido. É um ajuste técnico importante para tornar nossa estimativa da dispersão lá da população mais confiável, mesmo só com dados de uma amostra. Bacana. Agora, para contrastar, o material também menciona outra medida de dispersão, bem mais simples, a amplitude R. Ah, sim, a amplitude. Traz um exemplo de enchimento de embalagens, com volumes medidos. 348 ml, 345 ml, 350 ml, 352 ml, 348 ml, 353 ml, 355 ml. A média aqui é 350 ml. Como é que a amplitude se compara ao desvio padrão nesse caso? Bom, a amplitude R é a medida mais básica mesmo de dispersão. É simplesmente a diferença entre o maior valor observado e o menor valor observado. Maior menos o menor. Isso. Nesse exemplo dos volumes, o máximo é 355 ml e o mínimo é 345 ml. Portanto, a amplitude R é 355 menos 345, que dá 10 ml. 10 ml. Fácil de calcular. Muito fácil. E dá uma noção rápida da faixa total de variação, né? Do intervalo onde os dados estão. Ok. 10 ml de amplitude. E o desvio padrão e a variância para esses mesmos dados? Os cálculos lá no material indicam um desvio padrão de aproximadamente 3,44 ml. 3,44. E uma variância S ao quadrado de cerca de 11,8 ml ao quadrado. Qual vantagem do desvio padrão aqui, já que a amplitude foi tão fácil de achar? Olha, a grande diferença está na quantidade de informação que cada medida utiliza. A amplitude, esses 10 ml, ela depende só dos dois valores extremos,
o 355 e o 345. Só das pontas? Só das pontas. Ela não nos diz absolutamente nada sobre como os outros 5 valores, o 348, 350, 352, outro 348, 353, estão distribuídos dentro dessa faixa. Eles poderiam estar todos concentrados perto da média ou alguns perto dos extremos. A amplitude é cega para isso. Já o desvio padrão, 3,44 ml, e a variância, 11,8 ml ao quadrado, são calculados levando todos os 7 pontos em consideração. Eles medem o quão dispersos os dados estão em torno da média, que é 350 ml. Usa tudo. Usa tudo. Por isso, o desvio padrão é uma medida muito mais robusta, mais representativa da variabilidade típica do processo de enchimento. Ele nos diz que, em média, os volumes costumam variar cerca de 3,44 mililitros para mais ou para menos em relação ao alvo de 350 mililitros. Isso levanta uma questão interessante, né? A amplitude é rápida, mas ignora muita informação. O desvio padrão usa todos os dados, dando uma imagem mais completa da consistência. Exato. Para quem controla esse processo de enchimento, saber que desvio padrão é 3,44 mililitros é provavelmente mais útil do que saber que a amplitude é 10 mililitros, certo? Com certeza. Porque permite avaliar se essa variação típica está dentro das especificações aceitáveis para o produto. Do processo de forma mais refinada. A pergunta seguinte para o engenheiro ou para o gestor seria, olha, um desvio padrão de 3,44 ml é aceitável para este produto? Está dentro das tolerâncias. Certo. A amplitude não oferece essa mesma sensibilidade. Saber que a faixa total foi 10 ml pode ser útil para detectar um problema pontual, um extremo, mas o desvio padrão descreve melhor o comportamento usual do processo. Então, consolidando as ideias, a gente tem a amplitude, que é simples, rápida, baseada nos extremos, a variância, matematicamente importante, mas com unidade quadrada, e o desvio padrão, que é a medida mais prática na unidade original, representando a dispersão típica em torno da média e usando todos os dados. Todas servem para entender o espalhamento dos dados. Isso mesmo. E o ponto fundamental é entender e quantificar essa dispersão é chave. Em alguns contextos, como produção em massa, a gente busca minimizar a dispersão, né? Baixo desvio padrão para garantir uniformidade e qualidade. Sim. Mas em outros, tipo pesquisa e desenvolvimento ou brainstorming, uma certa dose de variabilidade pode até ser positiva, indicando diversidade de ideias, de resultados. Verdade. Uma alta dispersão pode sinalizar um problema, falta de controle num processo, ou talvez uma oportunidade. Identificar nichos de mercado com preferências diferentes, por exemplo. Interessante essa visão. O primeiro passo é sempre medir e compreender a natureza dessa variabilidade. Depois, a gente decide como agir sobre ela. Portanto, calcular essas medidas não é só um passo técnico, né? É como fazer um diagnóstico. A gente está avaliando a previsibilidade, a estabilidade, a consistência dos nossos dados e dos sistemas que eles representam. Exatamente. Fica mais claro agora por que ir além da média é tão importante. Acho que sim. Excelente. Para ajudar a fixar essas ideias importantes da nossa conversa de hoje, baseada no material do professor Vanck, vamos recapitular os pontos-chave. Vamos sim, sintetizar o essencial. Manda ver. Primeiro, a média sozinha não basta. Para entender um conjunto de dados, a gente precisa medir seu espalhamento ou dispersão. Ponto 1. Ok. Segundo, a variância S ao quadrado mede essa dispersão. Ela calcula a média das distâncias quadradas de cada ponto até a média. Mas lembra, a unidade dela é ao quadrado. Unidade ao quadrado, certo. Terceiro, o desvio padrão S. É a raiz quadrada da variância e é a medida mais prática. Ele indica a dispersão típica em torno da média e, o melhor, na mesma unidade dos dados originais. Isso facilita muito a interpretação. Unidade original, mais fácil. Ok. Quarto, a regra de ouro. Menor desvio padrão significa menor variabilidade. Mais consistência, maior repetitividade. E maior desvio padrão indica o contrário. Regra de ouro. Anotado. Quinto,
Quando a gente analisa amostras, usamos a divisão por n-1 no cálculo de S² e S. Isso é para obter uma estimativa mais precisa da variabilidade da população. O ajuste do n-1 para amostras. Importante. E sexto, a amplitude é R, que é o máximo menos o mínimo. É simples, mas limitada. Ela ignora a distribuição interna dos dados, usa só os extremos. O desvio padrão é mais informativo porque usa todos os dados. Perfeito. Amplitude versus desvio padrão. Exato. Dominar variância e desvio padrão é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para analisar dados de forma crítica, de forma eficaz, em diversas áreas, né? Da engenharia, às ciências sociais, passando pela gestão, saúde. Com certeza. E como a aprendizagem se beneficia muito da repetição espaçada, né? A nossa recomendação é que esta conversa seja revisitada. Ouvir de novo, talvez 2, 3 vezes, em momentos diferentes. Ajuda muito a consolidar esses conceitos, a tornar a interpretação do desvio padrão algo mais natural. Ótima dica. E é fundamental também ter clareza sobre o papel deste material, né? Ele foi criado como um recurso de apoio, para complementar, para facilitar a compreensão do conteúdo da disciplina. Isso. Ele não substitui de forma alguma a participação nas aulas, o estudo detalhado dos slides completos que o professor Vanck fornece, nem a análise dos vídeos e outros materiais recomendados. Exatamente. Encarem essa conversa como um reforço, sabe? Uma maneira de ouvir os conceitos explicados de outra forma. Continuem com essa dedicação, com essa curiosidade. A habilidade de analisar dados, de questionar a variabilidade e extrair significado dela é super valiosa e está sendo construída passo a passo. Mantenham o foco e o excelente trabalho nos estudos. E com isso a gente chega ao fim desta exploração. Fica a reflexão. Agora que a gente sabe medir a dispersão, como podemos usar essa informação não apenas para descrever, mas para investigar as causas da variabilidade nos processos que a gente estuda? Fica aí para pensar. Até a próxima! Até a próxima!